Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre climatologia. Entramos agora no estudo dos elementos do clima. Tá? Vamos ver os principais elementos e as suas características e também a influência que esses elementos vão exercer em cada tipo climático. Como nós já tínhamos falado em aulas anteriores, os elementos do clima vão caracterizar o clima, vão dar as características de cada clima, né? Então, nós temos temperatura, precipitação, umidade, ventos, tá? Pressão atmosférica. Esses são elementos do nosso clima. Vamos começar pela precipitação, que aparece aqui no nosso slide, né? Precipitação pode ocorrer em forma de chuva, granizo ou neve, tá? A precipitação nos interessa compreender, principalmente aqui no Brasil, em relação à chuva, tá? Mas nós precisamos compreender o seguinte: granizo e neve são formados por processos diferentes. O granizo, nós vamos ter o processo de... Nós temos o vapor d'água na atmosfera, o vapor d'água condensa, formando gotículas de água, e no processo de precipitar, que é o caminho da atmosfera até a superfície terrestre, né, pelas nuvens que se formam em grandes altitudes, essas gotículas de água vão se acumular e vão passar pelo processo de solidificação, né? Transformando-se em gelo e precipitando na superfície já congelada. A neve, não. No processo de neve, você tem o vapor d'água na atmosfera e o vapor d'água transformado diretamente pelo processo de solidificação, que nós vamos chamar de sublimação. Ou seja, a mudança de estado da água vai ser de vapor para o sólido, né? Dando origem aos cristais de gelo e aos flocos de neve que a gente conhece aí. Nós vamos, então, falar mais agora sobre a chuva, né? Que nos interessa muito conhecer os tipos de chuva. Nós costumamos estudar 3 tipos de chuva quanto à sua origem, né? Então, são as chuvas frontais, chuvas convectivas e chuvas orográficas, ou chamadas também de relevo. A chuva frontal, ela vai se dar pelo deslocamento de massas de ar no sentido horizontal, que nós chamamos de advecção, né? Desse movimento horizontal de massa de ar. Então, a chuva frontal ela vai se dar pelo avanço de frentes frias. E o que é uma frente fria? É a linha de encontro entre uma massa de ar fria, podendo ser úmida ou não, com uma massa de ar quente, podendo ser úmida ou não, tá? Então, uma das duas tem que ser úmida, ou até as duas. O que vai acontecer com a chuva frontal é que no encontro dessas duas massas de ar, a massa de ar frio vai reduzir a temperatura da massa de ar quente, que geralmente é úmida, ocorrendo assim a condensação daquele vapor d'água que existia na massa de ar, naquela temperatura mais elevada. Quando entra em contato com a massa de ar frio, há redução da temperatura, ocorre a condensação e, consequentemente, a precipitação. Ok? As chuvas convectivas, como o próprio nome já diz, vão ocorrer pelo movimento vertical do ar, né? São as correntes de convecção, ou seja, o ar mais aquecido tende a subir, o ar mais frio tende a descer, sendo que quando o ar mais aquecido ele sobe, ele leva o vapor d'água, esse vapor d'água vai se acumulando na atmosfera, formando nuvens, e quando essas nuvens atingem uma maior temperatura e há uma redução da temperatura da atmosfera, ocorre então a precipitação. Por quê? Porque vai haver a condensação daquele vapor d'água acumulado. O exemplo
é aquela chamada chuva de verão, clássica, né, por exemplo, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que ocorrem no verão, pancadas de chuva muito fortes. Essa chuva convectiva geralmente é uma chuva rápida, de grande volume, intensa, né, que em áreas urbanas causam alguns problemas, né, para os moradores, a população residente naquelas localidades. Então, vou dar um exemplo clássico, né? Rio de Janeiro, próximo ao Oceano Atlântico, né? Há durante o dia altas temperaturas, vai havendo evaporação, esse vapor d'água vai atingindo a atmosfera, pela cidade em relação, né, à superfície oceânica, a cidade que se estabelece no continente acaba tendo temperatura mais elevada, gera um deslocamento de ar, né, do oceano para o continente durante o dia, vai se formando aquelas nuvens sobre a cidade de vapor d'água, mas com a temperatura muito elevada, as moléculas de água estão afastadas ainda, não forma aquela nuvem pesada, cumulonímbus. Ao final da tarde, né, ao entardecer, geralmente 3, 4 da tarde, a temperatura começa a baixar da atmosfera, o sol começa a se pôr, né? E com isso vai mudando a configuração, porque todo aquele vapor d'água que foi liberado durante todo o dia, acumulado na atmosfera, ele começa a condensar, formar nuvens pesadas e ocorre aquela chuva repentina a partir das 4, 5 da tarde, que é o que a gente chama de chuva de verão, que ocorre geralmente ao final da tarde, né? São as chuvas convectivas, rápidas, com grande volume e intensidade. Por isso, acaba causando alagamentos em algumas cidades, deslizamentos de encosta nas áreas de construções irregulares, nos morros, tá? Então, é uma chuva que a gente tem que tomar cuidado em algumas situações nessas grandes cidades. A chuva orográfica, ou conhecida também como chuva de relevo, ela já vai ocorrer com vamos dizer assim, um start diferente, né? Então, nessa situação, por exemplo, que nós temos aqui na imagem, né, numa região próxima ao litoral, tá? No caso dessa imagem aqui que nós estamos vendo, ela representa a situação no Nordeste brasileiro, onde nós teríamos o Planalto da Borborema, né, como barreira orográfica, como relevo. Nós teríamos aqui a Depressão Sertaneja e aqui as planícies litorâneas. Então, vamos usar isso aqui como exemplo para explicar a chuva orográfica. Nós temos, por exemplo, liberação de vapor d'água no oceano, os ventos úmidos soprando em direção ao continente. Só que esses ventos úmidos com altas temperaturas, moléculas afastadas, né, ainda não provocam tanta chuva assim. Quando essas massas de ar úmida vão tentar atravessar o relevo, que no caso aqui é o Planalto da Borborema, essas nuvens vão ganhar maior altitude, ganhando maior altitude, elas vão resfriar e vai ocorrer a precipitação na frente do relevo que fica de frente para o mar, né? na formação do relevo que fica de frente para o mar, que nós chamamos de frente barlavento, né? A frente oposta, né, nós vamos chamar de sotavento. Então, a região do barlavento geralmente é a região mais úmida. Ocorre a precipitação na frente barlavento, as massas de ar continuam atravessando, só que com menos umidade ou quase secas. Essa chuva orográfica ela ocorre em outras regiões do Brasil e em outras partes do mundo também. Dá um exemplo aqui no Brasil, na região sul e sudeste, quando as frentes frias estão avançando, né, principalmente quando elas avançam na vertente pelo litoral, ocorre também de massa de ar úmidas, né, em baterem de frente, vamos dizer assim, com aquela região dos planaltos do leste e sudeste, né, planaltos da região litorânea ali, que pega aquela região serrana, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e acabam ocorrendo também chuvas orográficas ali muito intensas, tá? Potencializando aquelas chuvas que já seriam chuvas frontais. Então, a soma praticamente de fatores, por isso que ali naquela região serrana do Rio de Janeiro,
Petrópolis, Teresópolis já tem um histórico de deslizamentos, né? A região de Angra também, próximo na divisa já com o estado de São Paulo, basicamente. Então, ali é uma região que tem um histórico de eventos ambientais extremos, deslizamento de encostas, né? E enchentes, justamente porque somam dois fatores de chuva, né? A chuva frontal juntamente com a chuva orográfica. Mas o exemplo clássico para aparecer em concurso e em questões é essa situação do Planalto da Borborema, né, que alguns autores colocam como explicação para o sertão nordestino ter o clima semiárido, o clima mais seco. Ressaltando que esse é apenas um elemento, né? Realmente tem uma influência, mas não é a única influência para que haja ali a formação do sertão, de uma região de clima semiárido no Brasil. Mas, sim, colabora para que tal fenômeno, né, que tal região se forme. Outro elemento muito importante ligado à questão água é a umidade do ar, né? Que nós sempre ouvimos falar na umidade relativa, mas existe também a umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? É a quantidade de vapor d'água em determinada quantidade de ar, num momento específico. Tá? A umidade relativa ela já é um pouco diferente. Então, o conceito está aqui. Ó. A umidade relativa é a relação existente entre a umidade absoluta do ar e a umidade que o mesmo ar, no ponto de saturação, a mesma temperatura, ou seja, é indicada geralmente em porcentagem. Então, antes de precipitar, praticamente a capacidade máxima que aquele ar, naquele momento, naquela temperatura, é capaz de suportar em quantidade de vapor d'água, em gramas de água, inclusive, antes de precipitar. Então, ele é dado, o valor da umidade relativa do ar é dada em porcentagem, tá? Para que vocês possam compreender melhor a umidade relativa do ar, tem um exemplozinho aqui que eu coloquei para vocês. Então, quando um espaço contém todo o vapor d'água que ele pode conter aquela temperatura, né, a sua temperatura, sua umidade relativa do ar é de 100%. Se 1 metro cúbico de ar tem 7 gramas de água, né, de vapor d'água, desculpa, mas pode conter 14, a umidade do ar ela é de 50%. Mas por que a gente fala muito de umidade relativa do ar e umidade do ar? Porque a umidade do ar vai influenciar diretamente um fator, um elemento do clima que é a temperatura. Então, localidades com baixa umidade do ar geralmente tem grandes amplitudes térmicas. Nós consideramos que a umidade relativa do ar ela acaba funcionando como um meio de equilibrar as diferenças térmicas, equilibrar a temperatura. Então, o vapor d'água tem muita influência nessa questão térmica. Tá? Locais mais úmidos têm climas com menos variedade de temperatura durante o dia. Então, a gente já pode tirar aí como uma característica importante locais úmidos, locais que têm bastante vapor d'água, a amplitude térmica diária é baixa. Locais mais secos, onde tem pouca umidade relativa do ar, a amplitude térmica diária é alta. O exemplo que é sempre dado pelos professores é o deserto do Saara. Durante o dia, né, o deserto do Saara chega a atingir 50 graus Celsius de temperatura e à noite a temperatura cai até 0 graus Celsius. Motivo principal, escassez de umidade relativa do ar, ou seja, um clima muito seco. Tá? Temperatura é um outro elemento do clima muito importante, ela vai ser determinada de forma geral pela quantidade de radiação térmica recebida, né, do Sol. Então, nós temos as zonas climáticas. Então, geralmente, as zonas tropicais, equatoriais, são as zonas de maior temperatura no planeta. Só que a temperatura também é influenciada pelo fator altitude. Então, localidades com maior altitude têm temperaturas mais baixas. As zonas polares, né, também têm temperaturas mais baixas, que são as zonas de maior latitude. Então, quanto maior a latitude e quanto maior a altitude, menor a temperatura.
quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo da latitude zero, maior a temperatura. Tá? E quando a localidade se encontra também ao nível do mar, a tendência é que a temperatura respeite as características da zona climática. A temperatura, então, ela vai ser influenciada pelo movimento de translação no planeta, né, junto com a inclinação, quando nós vamos ter a variação sazonal pelas estações climáticas, né, e ela pode também ser influenciada, como nós já falamos, pela umidade relativa do ar, dando amplitudes térmicas diárias. Então, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Amplitudes térmicas anuais são mais elevadas conforme nos deslocamos para maiores latitudes, ou seja, nos afastamos das zonas equatoriais e tropicais. Então, nas zonas temperadas, zonas polares, a tendência é que a amplitude térmica a amplitude térmica anual seja maior. Como assim anual? A mínima do inverno e a máxima do verão. Você vai ter uma distância entre os dois maiores, né? Por exemplo, temperatura abaixo de zero no inverno e o verão com 30 graus. Áreas temperadas acontecem geralmente isso aí, como Nova York, por exemplo. Amplitudes térmicas diárias é quando nós temos a situação que já foi falada aqui do deserto do Saara, né? Então, o fator temperatura ele é influenciado basicamente, né, por 3 elementos. A latitude, a altitude, não podemos esquecer na questão da variação da temperatura, a umidade relativa do ar. A pressão atmosférica nada mais é do que o peso daquela coluna da atmosfera que sobre um ponto específico na superfície terrestre, né? Então, de uma forma geral, a pressão atmosférica, é claro, ela é gerada pela força gravitacional do planeta. O planeta está atraindo, né, as moléculas que estão compondo a atmosfera para o centro do planeta. Então, a força da gravidade do planeta que mantém a atmosfera, né, grudada, vamos dizer assim, né, ou circundando o nosso planeta. Envolvendo o nosso planeta, seria a palavra mais correta, né? Então, a essa pressão atmosférica, esse é o fator principal. A esse fator, né, que é o fator da força gravitacional, nós vamos colocar alguns outros fatores, algumas outras características que podem alterar a pressão atmosférica. A primeira desses fatores é a temperatura. Então, massas de ar que geralmente têm a temperatura mais elevada, essa massa de ar geralmente vai ter uma pressão atmosférica menor. Então, é de grande influência a temperatura na superfície do planeta e a temperatura da massa de ar para nós termos uma menor pressão atmosférica. Geralmente, regiões com temperaturas mais baixas, nós vamos ter pressões atmosféricas maiores. Então, menor pressão, maior temperatura, né? Uma baixa temperatura, nós vamos ter alta pressão. O ar fica mais denso, mais pesado, então aumenta-se a pressão atmosférica. Outro ponto é a questão da altitude. É claro que, por exemplo, esse é o fator geral, temperatura, né? Mas nós também temos outros elementos que vão influenciar. Por exemplo, a questão de alguns posicionamentos na superfície terrestre, por exemplo, as zonas polares, onde nós temos a força da gravidade atuando com mais intensidade do que nas zonas equatoriais. Aí vamos só ver um pouquinho de astronomia, né? O planeta girando, está promovendo a força centrífuga, né? A tendência é que se não tivesse a força da gravidade, nós, né, ou tudo que está na superfície do planeta seria arremessado para fora do planeta, tá? Deixa eu pegar um globo terrestre para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o globo terrestre na minha mão, a Terra, no seu movimento de rotação, ela tenderia, né, ter um vetor aqui, ó, né, de expulsão de corpos terrestres para fora. E tem um vetor contrário que é puxando para o interior da Terra,
que seria ali a força de gravidade. Agora, existem pontos onde a força de gravidade é menor, por exemplo, as regiões polares, tá? Que aí, que a força da gravidade é maior, tá? A força da gravidade é maior. Por quê? Porque nós não temos aqui o vetor, né, da força centrífuga, né, que estaria jogando para fora nesse sentido. A força centrífuga aqui ela é muito menor. Então, a força da gravidade ganha aqui, o vetor gravidade ganha. Né? Exatamente no polo, quase zero a força centrífuga. Então, só teria a força da gravidade. Por isso que a Terra ela é achatada nos polos. A força ela é maior aqui. Então, as regiões polares têm maior pressão atmosférica, né? Tá? Maior pressão atmosférica. E as zonas equatoriais, além de serem mais aquecidas, elas também têm uma forçazinha, né? Vamos dizer assim, maior centrífuga, e isso reduz a força de gravidade. Tá? Na verdade, como eu falei, nós temos dois vetores aqui opostos. Claro que a força de gravidade ganha, né? Mas não podemos ignorar esse fenômeno. Por isso que a Terra é achatada nos polos e alongada na linha do Equador. Então, reforçando, nas zonas polares, nós vamos ter menor força de gravidade, maior força de gravidade, mais uma vez eu confundi, maior força de gravidade, né? E nas zonas equatoriais, menor força da gravidade. Tá? Então, maior força da gravidade nas zonas polares vai gerar para nós aqui, então, maior pressão nas zonas polares. Além das zonas polares terem o ar mais frio, né? Então, estão dois fatores aí contribuindo para a elevada pressão nas zonas polares. A pressão atmosférica vai ser muito importante para compreendermos a dinâmica atmosférica, né, de deslocamento horizontal. Então, o ar geralmente se desloca da alta pressão para a baixa pressão, ou seja, na baixa pressão, nós temos geralmente temperaturas mais elevadas. Com a temperatura mais elevada, o ar tende a se expandir, ficar mais leve e ascender, né? Ou seja, então ele fica, nós vamos ter uma pressão menor. Com a temperatura mais fria, né, nós vamos ter uma pressão atmosférica maior, tá? O ar mais pesado vai fazer maior pressão sobre a superfície terrestre. Então, nós temos, na verdade, uma aberturazinha de espaço de baixa pressão, o ar ascendendo na baixa pressão, abrindo espaço para o deslocamento horizontal, né, do ar mais frio. Então, o ar mais frio ele avança geralmente mais próximo à superfície. Então, o ar se desloca geralmente da alta pressão para a baixa pressão. Geralmente é assim que ocorre. Por exemplo, é a situação que nós vamos encontrar do deslocamento dos ventos alísios, que saem das áreas dos trópicos, né, exatamente das áreas subtropicais, bem próxima à linha dos trópicos, em direção à linha do Equador. Então, são ventos constantes que saem dos trópicos para o Equador, tá? E são chamados de ventos alísios, né? Ocorrem tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Nesse slidezinho, né, vamos tratar aí sobre esses assuntos de deslocamento da massas de ar que vão dar origem aos ventos, por exemplo, né? Então, o movimento das massas de ar resulta da distribuição desigual de energia nas zonas de baixas, médias e altas latitudes, né? E claro que essa diferença de energia vai influenciar diretamente a pressão do ar, como nós falamos anteriormente. A diferença de temperatura do ar atmosférico exerce enorme influência no deslocamento das massas de ar. Como eu falei anteriormente, o ar se desloca da menor pressão para maior pressão, geralmente. Então, nós vamos ter, nas áreas de alta pressão, como nós estamos vendo aqui nessa imagenzinha em preto e branco, a saída de ventos, né? E nas áreas de baixa pressão, a chegada de vento. Então, aqui nós vamos ter anticiclones, né? A formação de anticiclones, que às vezes a gente ouve falar aí, e aqui na zona de baixa pressão nós vamos ter as chamadas zonas ciclonais, a formação desses ciclones, ok?
É importante destacar que o movimento rotacional das áreas de baixa pressão, eles vão variar, né, de acordo com o hemisfério, ok? Devido à rotação do planeta Terra, do sentido oeste para leste, tá? Nós vamos ter como a gente pode dizer assim, uma inclinação dos ventos alísios que deveriam ir, vamos dizer assim, diretamente para a linha do Equador, eles vão ser defletidos, vão sofrer eles vão ser defletidos, né? E vão sofrer uma inclinação para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Ok, gente? Então, isso vai influenciar no movimento rotacional dos ventos, que vai dar aquele chamado efeito de Coriolis, né, que vocês aprendem muitas vezes na física, e que indica que no hemisfério sul, né, se você tiver uma bacia ou um tanque cheio de água, a água vai rotacionar para um lado e no hemisfério norte para o outro, né? Parte disso se dá por esse fenômeno, né, que nós acabamos de falar agora, que é influência da rotação da Terra, tá? O vento nada mais é do que o resultado do deslocamento das massas de ar. E o que vem a ser a massa de ar? É uma grande porção da atmosfera que se caracteriza que se caracteriza ou se individualiza, vamos dizer assim, né, por suas qualidades de temperatura e umidade. São as características mais importantes, né, da massa de ar. É saber se é a massa de ar quente ou fria, e saber se é uma massa de ar úmida ou seca, né? Geralmente, em áreas continentais, originam-se massas de ar seca, geralmente. Mas nós temos aqui no Brasil um exemplo que é uma exceção, que é a massa equatorial, massa equatorial continental, desculpa, é a MEC, massa equatorial continental, que se forma no centro da Amazônia. Então, deveria ser uma massa de origem seca, por estar no meio do continente, mas devido ao grande volume da evapotranspiração da floresta amazônica e também a evaporação da maior bacia hidrográfica do mundo, nós temos ali, então, né, uma massa de ar de origem úmida e que influencia muito o território brasileiro e na América do Sul, tá? Nas áreas oceânicas, geralmente se formam massas de ar quente, tá? Na maioria dos casos. Nós temos aqui algumas características de massa de ar que geralmente vão influenciar na nomenclatura da massa de ar. Então, nós vamos ter massas de ar equatoriais, tropicais e polares. Tá? Então, se a gente for ver a nomenclatura das massas de ar que influenciam o Brasil, elas vão ter 3 letrinhas. M de massa, a letrinha do meio, geralmente ela é maiúscula, que ela vai determinar a zona climática em que ela foi originada, e uma outra letrazinha menor, né? Por exemplo, MEC, que nós acabamos de falar anteriormente. M de massa, E de equatorial e C de continental. Tá? Então, se a massa de ar ela for originada no oceano, ela vai ganhar geralmente a letrinha do oceano, como, por exemplo, aqui nós temos a MEA, né, que é a massa equatorial atlântica, né? Então, nós vamos ver mais à frente agora os tipos as massas de ar que nós temos e alguma influência que elas exercem no território brasileiro. Essas são as principais massas de ar que atuam no Brasil. A MEC, como eu falei, que é a massa de ar que mais atua no território nacional. Ela perde só um pouquinho de força no inverno. Tá? Então, nós temos MEC, MEA, a MTA, que é a massa T de tropical e A de atlântica, a massa tropical atlântica, que influencia influencia todo o litoral, quase todo o litoral brasileiro, né? Todo não, quase todo, pelo menos o litoral leste, né? Nós temos o litoral norte aqui, já influenciado pela massa equatorial atlântica. Nós temos a MTC, que é a massa tropical continental. Essa massa, por ser originada no continente, ela respeita suas características normais em uma massa seca.
e ela atua mais no inverno no território brasileiro, impedindo, por exemplo, ou diminuindo a influência da massa, por exemplo, tropical atlântica, tá? Então, o inverno brasileiro geralmente é mais seco, principalmente nos estados mais centrais do Brasil, devido à atuação da MTC, Massa Tropical Continental. E no inverno, nós temos uma atuação forte da MPA, que é a Massa Polar Atlântica. Essa massa, se encontrando com as outras massas do Brasil, dão origem às nossas frentes frias. Essa massa, quando ela entra no território brasileiro, geralmente ela se bifurca. Parte vem beirando o litoral brasileiro e a outra parte segue as terras rebaixadas e as planícies centrais que ocorrem na América do Sul, podendo chegar até o extremo norte do Brasil, que é a região amazônica. Quando a MPA chega nessas regiões mais ao norte do Brasil, acontece o fenômeno que nós chamamos de friagem. Nós temos, então, aqui nesse mapa, uma ideia melhor para entender a friagem. A região norte do Brasil, ela tem uma predominância ampla de clima quente e úmido. Nós vamos ver mais à frente, quando nós formos estudar o clima equatorial úmido brasileiro. Mas o fenômeno da friagem representa a queda brusca de temperatura por alguns dias, né? E ocorre geralmente no inverno brasileiro. Dificilmente, é quase impossível da massa polar conseguir chegar à região norte do Brasil em pleno verão. É quase impossível. Ela geralmente chega no inverno, no outono, e ela vai passar por essas regiões com relevos mais rebaixados. Vai usar esse corredor de terras rebaixadas, né? A planície platina, passando pela planície do Pantanal, chegando até o norte amazônico. Bom, pessoal, nós vimos aí um pouco dos principais elementos climáticos, né? Principalmente a relação desses elementos e as suas modificações, né, vamos dizer assim, e as suas consequências, desculpa a palavra mais correta, e as suas consequências aqui no Brasil. Nós pausaremos nesse momento aqui, continuaremos o nosso estudo do clima na terceira parte. Fiquem atentos à próxima videoaula, onde nós falaremos ainda da formação de ciclones, furacões e falaremos também, né, de algumas características dos climas gerais no mundo. Um abraço do professor Aldo, até a próxima. Mantenham-se ligados no nosso canal, curtam os nossos vídeos. Um abraço a todos.